Boa noite, eu me chamo Mardônio, essa aqui é a minha colega Giane. Nós vamos falar um pouco sobre ações de família e eu vou fazer um pouco uma introdução sobre a diferença de ações voluntárias e ações contenciosas. Nós precisamos, antes de entrar no assunto, precisamos diferenciar o que é contenção e o que é voluntária. Há uma diferença aí. Primeiro que na voluntária há uma vasta discussão na doutrina a respeito se ela é ou não jurisdicional, ou seja, se há ou não a mão do Estado, a mão do juiz, para saber se ele vai utilizar o direito ou não. Então, Débora, nós temos aqui dentro da jurisdição voluntária o que se chama de juiz de equidade. Que equidade significa justiça, fazer justiça. Não necessariamente o juiz dentro da jurisdição voluntária ele tem que seguir estritamente a lei. Há situações onde ele vai prevalecer aquele direito para onde, a depender da situação concreta, para ambos os lados. Às vezes uma parte não vai ficar satisfeita e a outra não. Isso faz parte da jurisdição voluntária. Já a jurisdição contenciosa, ela tem o que se chama de jurisdição legalista. O juiz é necessário aplicar a lei. Se ele não aplicar a lei, já não é mais jurisdição contenciosa, porque na contenciosa há a lide, de fato, que é o réu e o autor. Na voluntária não tem estritamente esse sentido. Existem teorias a respeito dessas situações, onde na jurisdição voluntária é como se tivesse uma jurisdição, só que administrativa. É como se aquela atuação é mero ato administrativo e não mero ato jurisdicional, diferente da contenciosa, que de fato é como se a cada decisão do juiz, realmente ali há uma jurisdição, ali tem um poder de lei e um poder de decisão no estrito senso. Agora, eu vou conversar com a minha colega Giane, que ela vai explanar um pouco mais a respeito da ação contenciosa, porque o que prevalece muito na ação de família é a ação contenciosa, diferente de algumas ações de família que tem na jurisdição voluntária, que não é contenciosa. Eu vou agora passar para Giane, que ela vai explicar com detalhes. Boa noite. O novo Código de Processo Civil, ele traz um capítulo específico sobre as chamadas ações de família, né? Mais precisamente sobre as ações contenciosas de divórcio, reconhecimento e extinção de união estável. E existem umas diferenciações sobre essas ações de família e as ações comuns. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre essas pequenas diferenças que há, mas que são de grande relevância para todo estudante de direito e para todos os profissionais que saibam dessa diferença. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho de extrema relevância para serem colocados. O primeiro é que o juiz ele pode determinar que o processo ele seja suspenso enquanto os litigantes eles se submetem à mediação extrajudicial. Então, ele vai deixar esses processos suspensos tanto para essa mediação extrajudicial como para atendimento multidisciplinar. E para isso não há prazo. Então, enquanto tiver em processo essas questões, essa mediação extrajudicial, ele pode suspender o processo. Na ação comum, né, a gente sabe que há aquela obrigatoriedade da audiência de conciliação. Mas se ambas as partes não quiserem, não vai haver a mediação. Porém, no procedimento das ações de família, mesmo que os dois não queiram, mesmo que as duas partes não queiram, ainda assim haverá a audiência de conciliação. Porque o legislador ele pensou primordialmente na questão de que houvesse esse consenso entre as partes, para que não precisasse passar à frente, para a questão judicial em si. Então, ele deu mais essa preferência, e a gente vai perceber isso em todos os artigos, que tem essa preferência que haja essa conciliação. Em relação à citação do réu, a citação do réu ela acontecerá com antecedência mínima de 15 dias da audiência de conciliação. Há uma novidade em relação à questão da inicial, né? da petição inicial, pois não é necessário, na verdade não é entregue a petição inicial junto com
é a citação. A citação ela vai só com os dados necessários para a audiência. Inclusive, há até uma divergência sobre esse ponto, né? Porque o réu ele teria que ter todas as informações sobre aquela questão para que ele pudesse ir preparado para se defender. Porém, né, um advogado que se preze, um bom advogado que esteja interessado na questão do seu cliente, ele tem a liberdade, inclusive o Código Civil ele coloca essa questão, ele tem essa liberdade de ir atrás das informações, né? Então, ao mesmo tempo que ele coloca que não vai à inicial, que não vai à petição inicial junto com a citação, ele diz também que estará disponível todas as informações para que seja procurada pelo advogado, né? No caso, pelo réu. Talvez a Débora ou os alunos estejam perguntando aí do outro lado da tela. Doutora Jeane, na ausência de advogado ou de defensor público, a audiência vai ser anulada? Interrogação. Bom, assim, o Código de Processo Civil, né, no parágrafo 4º, no artigo 695, salvo engano, ele exige que haja a presença, né, dos advogados ou defensores públicos, justamente para que as partes elas estejam preparadas, né? Porém, assim, alguns doutrinadores eles colocam que a ausência destes não haveria anulação, né, não seria nulo aquela audiência, seguindo a questão do princípio da instrumentalidade das formas. Ou seja, se não for comprovado que a ausência destes de certa forma prejudicou, então não teria problema que estivesse ausente, certo? Então não há problema. Não há anulação, não há problema. Não há anulação. A mesma coisa acontece com o Ministério Público, né? Segue-se também esse princípio. Alguns doutrinadores colocam que se ele estiver ausente, se não houver prejudicado as partes, então segue o processo normalmente, a audiência continua. E também o segundo doutrinador que eu gosto muito dele, que é o Daniel, ele fala também que até a presença do Ministério Público em situações assim é mero exagero, não precisa, é mera formalidade exagerada. A questão do Ministério Público, né, ela se faz necessária no caso de sendo incapaz, né, tem-se a necessidade que tenha a representação do Ministério Público. Doutora Jeane, na audiência de conciliação, aquela ordinária, né, o prazo de audiência de conciliação ele se encerra em 2 meses. Na ação de família, é a mesma coisa? Bom, nas ações de família é diferente. Podem haver quantas sessões forem necessárias para que se resolva o conflito, né? Justamente por eles darem preferência para que haja essa resolução de forma consensual. Então, enquanto não se extinguir aquele conflito que há, eu posso ter quantas sessões forem necessárias. Portanto, respondendo à sua pergunta, não segue o rito do prazo comum de 2 meses que há no CPC, no artigo 343. Doutora Jeane, o auditório respondeu o aluno, ele perguntou qual é a atuação do parquet. Parquet, para quem não sabe, é o Ministério Público, é uma expressão francesa. Eu acho que é francesa, posso estar errado, mas acho que é francesa. Qual é a atuação do Ministério Público dentro da audiência de família? Bom, nas ações de família, né, o Ministério Público é parte indispensável. Quando houver interesse do incapaz, ele vai ter que estar durante todo o processo. Nos demais casos, né, ele vai estar só no momento de pedido de homologação do acordo. Então, é necessário que esteja o Ministério Público nesses casos pontualmente e durante todo o processo no caso do incapaz. É importante colocar aqui que nas questões de ações de família, se não houver o acordo, né, nesse período, nessas sessões, nessas tentativas de que haja um acordo, aí as normas elas voltarão para o procedimento comum, né, porque a legislação ela deu essa preferência que houvesse esse acordo, na verdade faz-se de tudo para que haja esse consenso entre as partes. Outro ponto também que a gente vai colocar aqui, que é relevante colocar, né, para encerrar nosso assunto, é em relação ao depoimento do incapaz, né?
nos casos de alienação parental e abuso, né, que eles forem depor, há um consenso, assim, né, uma conversa entre as doutrinas, né, que falam sobre esse assunto, que seria importante ser em uma sala, né, que seria num ambiente restrito, num ambiente em que o incapaz ele ficasse à vontade, e é necessário que o juiz ele esteja acompanhado de um profissional capacitado que atue sobre essas questões, né, um assistente social, um psicólogo. Então também é relevante colocar nessas ações de família essa parte do incapaz. Então, nós finalizamos aqui a nossa pequena palestra diante desse público maravilhoso e da doutora Jeane, né, excepcional, sobre a ação de família. Esperamos que vocês tenham diminuído algumas dúvidas, que tenham acrescentado algum tipo de cognição a respeito do conhecimento aqui do tema. Vou passar a bola para a Jeane e a Jeane vai fazer sua despedida. Eu queria agradecer e dizer que nós estamos aqui, né, disponíveis para tirar qualquer dúvida. Espero que tenham aprendido, né, que nós tenhamos ajudado na compreensão desse assunto que é muito importante, né, dentro do Código de Processo Civil e dentro da vida acadêmica e profissional de todos nós.